Boletim Esportivo começa essa edição com uma notícia muito triste para o esporte sanjoanense. O atleta do Tucanos Rugby, Thiago Bovo, faleceu na manhã deste sábado por decorrência de um infarto. O Tucanos postou em suas redes sociais um texto homenageando o atleta que por 6 anos defendeu as cores do clube. E já que estamos em clima de Copa do Mundo, confira os resultados do final de semana nos gramados de São João e Aguaí pelo Campeonato de Futebol Amador. Pela sexta rodada da Taça Aguaiana, o Esporte Clube Vila Nova bateu o Esporte Clube Cachoeira por 2-0. O Inter São João venceu o Unidos da Vila por 3-1. Em jogo movimentado, Grêmio, Colina e Independente empataram por 3-3. Os Quebradas golearam o Atlético Siriri por 4-1. Já o Fúria Aguaí foi derrotado pela Ferroviária por 2-0. O Esporte Clube Centenário atropelou o Quaite, 5-1. 5-1 também foi o placar da vitória do Atlético Paulista sobre o Unidos pela Fé. Pelas quartas de final do Campeonato Amador Regional, o Clube Atlético DR ganhou do Pratinha Futebol Clube por 3-0. Nova Onda Futebol Clube e Esporte Clube Naco Águia da Vila não tiraram o 0 do placar. O grupo JCN goleou o Naco Futebol Clube por 4-1. E o Esporte Clube Vila Nova atropelou o Cruzeirinho Futebol Clube por 8-1. As quartas de final do Campeonato Amador Regional são disputadas em jogos de ida e volta. No próximo domingo, essas equipes voltam a se enfrentar para definir quem avança para a próxima fase. Olha, esse domingão foi de deixar qualquer um de cabelo em pé e com o coração batendo mais forte durante a estreia da seleção brasileira contra a seleção da Suíça na Copa do Mundo na Rússia. Na casa dos Van, por exemplo, a torcida ficou dividida. As faixas logo na entrada da casa da Maristela e do Silvan já deixam claro que o verde e amarelo não seriam prioridades por aqui. E pela pronúncia dos nomes você já deve ter percebido que tem estrangeiro na área. O Silvan é suíço, a Maristela brasileira. E é a esposa que conta como os dois se conheceram. Eu terminei a faculdade de economia, né? Eu fiz meu tema do turismo dentro da área econômica e aí eu queria descansar um pouco e fui até a Suíça, né? Porque eu ia para a Itália com uma prima minha, mas ela fez um acidente e tal. E aí acabei indo, mochilão nas costas e fui para a Suíça. Para agradar o marido suíço, ela arriscou um placar magrinho. Eu acho que vai ser 1-1. Já os filhos do casal Pierrick e Maitená não estavam nem um pouco divididos. Era Suíça da cabeça aos pés. Eu decidi torcer para a Suíça porque na Copa passada eu torci para o Brasil. Porque o Brasil já é penta, já tá bom já. Deixa a Suíça ganhar uma vez. O carinho do Silvan pelo Brasil é enorme. Reunir os amigos, fazer aquele churrasquinho e comemorar com todo mundo junto é o principal. Mas será que eles estavam em dúvida para quem torcer? Mas hoje vou torcer para meu país. E depois, pelo resto da Copa, vamos ver. Para mim eu torço para um empate. Vamos ver. 1-1, 0-0. Acho que um 0-0 seria bom tamanho já. Começa o jogo e todos partem para o sofá na sala. Silvan, supersticioso, prefere ficar no seu cantinho da sorte. A tensão toma conta, afinal é estreia para os dois times. A bexiga serve para aliviar o nervosismo e quando estava tudo muito quieto... Silvan aplaude, afinal foi um golaço. E olha que torcedora mais animada. Fim do primeiro tempo. Silvan decide ligar para a sobrinha que mora na Suíça. Il demande si est-ce que tu penses que la Suisse peut aller plus loin que les huitièmes cette année? On peut déjà arriver dans les huitièmes, ça serait déjà pas mal. Começa o segundo tempo e com ele o que o brasileiro nenhum desejava, um empate. Daí a zoeira tomou conta do anti-extenso Silvan. Era só alegria. E não deu nem Brasil e nem Suíça. As duas seleções empataram na estreia da Copa do Mundo na Rússia. O próximo desafio do Brasil é na sexta-feira, às 9 da manhã, contra a seleção da Costa Rica.
mas uma pessoa em especial gostou do resultado. É do jeito que eu queria, cada um pega seu ponto e vamos pra frente. Após o jogo, fomos até uma das principais avenidas da cidade, conferir como estavam os torcedores. E não seria surpreendente esse tipo de cena, né? O Brasil dominou a primeira etapa, mas com pouca criatividade. Já a Suíça, mesmo tomando o primeiro gol, não baixou a cabeça não. Enfrentou a seleção do Tite com muita vontade e não por menos empatou o jogo. E para comentar essa estreia da seleção brasileira na Copa da Rússia, Nicolas Santos. Nicolas, o que mais chamou a atenção nesse jogo? O gol polêmico da Suíça, o Alisson estourando bexigão de aniversário ou o cabelite do Neymar? Ah, Guto, eu vou te falar que foi o cabelo do Neymar, viu? Chamou muita atenção e mais que isso, não deu sorte, né, ao jovem jogador brasileiro. Tanto é que o Neymar teve uma atuação meio apagada, né? Tentou driblar, sofreu com a forte marcação suíça, mas não teve aquele lampejo de genialidade e deixou a desejar nessa estreia do Brasil. No geral, o joguinho de estreia é bem murcho, né? Nossa, bem decepcionante, na verdade. A gente esperava o Brasil, até pelas últimas atuações, um desempenho mais solto, um desempenho mais bonito. Começou bem o jogo, fez o golaço com o Felipe Coutinho, mas depois sentou no placar e acho que esse foi o principal erro do Brasil. Não tentou apertar mais para tentar ampliar a vantagem e acabou tomando gol. E com relação ao Neymar, principalmente contra a Croácia, naquele amistoso, ele entrou, fez a diferença, fez um golaço, um chute indefensável para o goleiro. A gente esperava que ele fosse jogar bem e ser o grande nome, né? Exatamente, esperava aquele lance diferente do Neymar, mas não foi isso que aconteceu, né? Tudo bem que ele sofreu muitas faltas, 3 jogadores tomaram cartão amarelo por faltas em cima do Neymar, mas ele não conseguiu produzir nada de muito relevante assim. Sofreu bastante falta, mas nada de lance perigoso. Quase nenhum chute ao gol do Neymar deixou a desejar. Você falou do gol do Coutinho, que golaço, cara. Nossa gol que ele senhora. fazia muito pelo Liverpool, né? É a marca registrada dele. A gente que acompanha futebol Coutinho puxou pro meio, pra perna direita, é quase certeza de gol. Bateu a caixa. Exatamente. A gente achou que viria mais e a seleção até teria um placar mais elástico. E não foi isso. Parece que o time cansou, parecia pelada, né? De final de semana, todo mundo cansado. Pois é, né? Eu acho que o Brasil entrou, fizemos o primeiro gol, perfeito, tá tudo resolvido. Aí ficou tocando a bola para um lado, tocando a bola para o outro e foi tentando gastar o tempo, banho-maria, né? Gastar o tempo e numa desatenção tomou o gol. Foi o mesmo erro que a Espanha cometeu na estreia, o Brasil cometeu. Tomou a vantagem, conseguiu fazer o gol, aí depois ficou tentando administrar, não deu certo. E no gol da Suíça, aquela cobrança de escanteio? Falha da zaga, o Alisson que dormiu no ponto, ou foi falta do zagueiro? Foi falha da zaga e foi falta em cima do Miranda. Porque, assim, mas o que mais chama atenção é a falha da zaga, porque era um jogador no meio de 7 jogadores brasileiros. E o Miranda cometeu um erro primário, né? Que a gente que, quando vai treinar futebol, né, o professor ensina. Quando você vai marcar alguém na área, você tem que estar ou no lado ou atrás do atacante. O Miranda estava na frente. Então, um zagueiro experiente... Mesmo sendo alto, um zagueiro de alto, Europa, não poderia zagueiro experiente não poderia ter cometido esse erro, aí a bola passou por ele, tomou um empurrãozinho, mas acontece bastante esse tipo de lance no futebol. Na maioria das vezes não é marcado falta, então foi muita ingenuidade do Miranda. Brasil e quem de segundo colocado? Ih, rapaz, será que o Brasil fica em primeiro mesmo? Não sei. Não, acho que a gente consegue recuperar, né? A gente consegue, e acho que a Suíça, pelo que mostrou ontem, pela dificuldade que impôs ao Brasil, acho que é a candidata à segunda colocação do grupo. Agora é esperar até sexta, 9 da manhã, contra a fraca Costa Rica. Somar 3 pontos é obrigatório, né? Exatamente. Somar e meter uma goleada, né, para conseguir saldo de gols, porque é o critério de desempate. Caso 2 times terminem com a mesma pontuação, o saldo de gols é o critério para desempatar. Tá certo. Valeu pela participação, Nicolas. Valeu, Guto. Obrigadão. E a gente se vê na próxima semana com esse bate-papo bem descontraído, divertido, pro JD na Copa. Até mais, pessoal!